Abra sua Bíblia, é tempo de vencer. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 1 até o verso 12. Se você trouxe a sua Bíblia, ofereça para quem está do seu lado direito ou esquerdo. Acompanhe comigo a leitura. 2 Crônicas, capítulo 20, de 1 até 12, a gente pula por 15, vai para o 18, 21, e aí a gente vai fazendo a leitura. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Arzazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor, e apregoou jejum em toda Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? E habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os montes de Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste de herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer perante os nossos olhos. Estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jezael, filho de Zacarias, filho de Bernaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei de Judá, Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assustei por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem para a ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. E neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temas, nem vos assustes, amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá, e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos de coatitas e dos coreitas para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tercoa, e ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvasse a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e dos montes Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de monte Seir, para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. E tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente.
Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundâncias e objetos preciosos, e tornaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se juntaram no Vale da Bênção, onde louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, Josafá, à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas, trombetas para a casa de Deus. Senhor, obrigado pela palavra lida, e suplicamos-te que ela chegue à nossa mente e ao nosso coração de uma forma muito especial. Repreendemos, Senhor, toda obra contrária à tua palavra. Te bendizemos e te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Josafá, o seu nome significa julgado por Deus ou Jeová julgou. É interessante que, apesar do nome ter toda essa propriedade, e apesar de Josafá ser rei e também ser homem de Deus, e é interessante que Deus não isenta esse rei de lutas. Deixa eu falar uma verdade para todos nós que estamos aqui. Ninguém está isento de viver lutas difíceis na vida. É interessante que nesse texto, Josafá, como todos nós, de vez em quando a gente recebe alguma notícia que contraria a gente. E ele recebeu essa notícia. Vêm os inimigos que se unem todos contra ele, e a expressão bíblica é que uma grande multidão, Josafá, vem contra ti. Muita gente. Não é uma briga pequena. O texto diz que é uma grande multidão, porque, vamos falar a verdade, quando a gente recebe a notícia de uma coisa pequena, a gente até consegue administrar com coragem, com conselho, mas quando vem uma luta muito grande, a gente olha e diz assim: essa luta eu não sei o que fazer. A minha pergunta, nesse início de culto e de palavra, qual é a sua grande multidão hoje? Qual a sua grande multidão hoje? E você de repente vai dizer assim: pastor, é o diagnóstico médico. Pastor, é a luta dentro da minha casa. Pastor, é a empresa. Pastor, é o vizinho, é o colega de trabalho. É o medo que me rouba a paz. É o inimigo que vem para tentar tirar a paz da gente. Qual é a sua multidão na noite de hoje? Quando a gente dá uma olhadinha nesse texto, a gente vê a atitude de um guerreiro, Josafá. Porque a atitude de um guerreiro, e nós vamos ver aqui, que a primeira atitude dele foi uma reação humana. É uma reação humana. Ele reconhece que, na verdade, ele não tinha condições de enfrentar aquela grande multidão. Então, é natural que a nossa reação diante de uma grande multidão, no primeiro momento, num grande problema, seja de resistência, de medo. Mas a segunda reação de Josafá foi uma reação divina. Porque ele não parou no pânico. Ele buscou o Senhor e tomou uma atitude, então, espiritual, que foi, então, chamar a congregação para o jejum e para a oração. Então, deixa eu falar para você que está aqui, quem sabe na reação humana. A grande multidão chegou, o grande problema chegou, a dificuldade se instalou. Você reagiu humanamente dizendo: não é possível, eu não consigo, eu não vou para frente. A sua reação até aí é entendida e compreendida. Mas a segunda reação sua precisa ser uma postura diferenciada da primeira. Você precisa sair daqui desta noite com uma estratégia.
Não é a estratégia de pegar na espada, não é a estratégia de lutar com os seus recursos, mas dobrar os seus joelhos, mas buscar a face do Senhor. A primeira estratégia a gente entende, a segunda é um grande desafio. E é justamente isso que a gente precisa entender, porque o guerreiro, ele tem o caminho da dependência. Ele vai para o caminho de depender do Senhor. O guerreiro é aquele que, em meio ao descontrole, em meio às discussões acaloradas, em meio aos instrumentos que o impossibilita de caminhar, ele diz assim: eu dependo de Deus. O meu caminho é depender de Deus. E o texto do verso 5 ao verso 2, Josafá se pôs em pé, ora, e a sua oração é um modelo para nós no dia de hoje. E ele começa orando, do verso 6 ao verso 7, ele começa orando, questionando Deus com fé. Ele diz assim: não és tu Deus nos céus, na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Ao mesmo tempo que ele questiona, ao mesmo tempo ele faz uma declaração da soberania de Deus. Ele diz assim: o Senhor, na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Ele declara, irmãos, aqui a soberania de Deus. Deixa eu falar para você, por mais forte que sejam as grandes multidões, o nosso Deus é muito superior às multidões que se levantam para tentar impedir que o seu povo continue avançando. Josafá faz um modelo, e ele diz assim, ele lembra Deus da promessa feita a Abraão. Ele reconhece a sua própria impotência, e ele diz assim: nós não há força para resistirmos a esta grande multidão. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos diante de ti. De repente você está aqui hoje e não sabe o que fazer. Mas a oração dele disse: e nós não há força para resistirmos a esta grande multidão. Você não é forte o suficiente para superar, de repente, o momento que você está vivendo. Quantas vezes nós já vivemos isso, irmãos? Nesse caminho de dependência, nós precisamos reconhecer de que somos impotentes diante de algumas realidades, e que por mais que a gente tenha a sabedoria, por mais que a gente tenha tempo de igreja, por mais que a gente tenha os diplomas da vida, há momentos da nossa vida, irmãos, que nós precisamos chegar diante de Deus, dizer: Deus, eu sou impotente diante das grandes multidões e diante dos grandes problemas que estão diante de mim. Quem nunca viveu um momento de reconhecer a sua impotência? Sabe? Esse é o caminho que Josafá nos ensina. O caminho é buscar o Senhor, o caminho é nos dispor a jejuar. E o poder se manifesta, sabe quando, irmãos? Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza humana. Não é quando a gente bate no peito e se acha mas é quando a gente reconhece que nós não somos capazes de fazer nada além daquilo que estamos fazendo. E é interessante, irmãos, que aqui nesse texto nos mostra algumas coisas fantásticas, e dentre elas, a palavra que traz a paz. Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, para nos abençoar. E é interessante que a palavra chega: não temais, nem vos assusteis por causa da grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Coloca para mim aí, por favor, esse versículo 15. Olha que coisa interessante. Deus se manifesta de uma forma tão abençoadora, e a palavra chega: não temais, nem vos assustais por causa da grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Nem vos assustei por causa do seu grande problema, da sua grande dificuldade, da sua grande limitação. E aí a palavra de Deus vai nos dando a orientação a partir do verso 16, 17. Tomai posição, ou seja, pare de correr, pare de fugir, fique onde Deus te colocou. Porque a tendência, irmãos, quando vem a grande multidão, sabe qual é a tendência nossa? É a gente se deslocar, ou fugir, ou tomar algumas atitudes que a gente entenda que seja aquela que nós deveríamos estar fazendo. E tem gente que, irmãos, diante de grandes multidões, ele vai para o quarto,
não é para orar, mas para fugir. Ele se envereda em comer, ele se envereda em, às vezes, não comer. A orientação é que a gente tome uma posição, parar de correr, parar de fugir. A orientação é para que a gente não use a força humana. A orientação é para que a gente possa ver o livramento que Deus há de nos conduzir no tempo dele e na hora dele. Porque vamos falar a verdade, irmãos, a gente pensa que em alguns momentos que a gente ora e a oração é como fast food, né? Que Deus responde logo. Não, às vezes Deus quer tratar algumas coisas conosco. A grande multidão vem e Deus está dizendo assim: o que você tem que fazer é orar. O que você tem que fazer é aguardar. O que você precisa fazer é ver o grande livramento que Deus vai dar. Não se precipite na sua ação. Não se precipite naquilo que você tem que fazer. E é interessante, irmãos, que quantas vezes a gente faz isso. E eu tenho aprendido a cada dia a não me precipitar. E é difícil, viu, irmãos? Porque é muito fácil a gente se precipitar com as nossas palavras. É fácil a gente se precipitar com o outro. É difícil. E é um processo de maturidade, porque nós queremos rápido resolver os nossos problemas. E sabe o que Deus fez? Deus deu a estratégia para que Josafá pudesse, na verdade, lutar contra a grande multidão. Às vezes a gente não espera a estratégia de Deus. A gente cria as nossas estratégias. E foi isso que aconteceu justamente aqui. Josafá e o povo, eles não ficaram debatendo. Quando a palavra chegou, eles obedeceram. Aqui é uma estratégia interessante. Deus colocou cantores à frente do exército. Eles não marchavam gritando ordem de guerra, mas sabe qual era a palavra, o cântico? Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Uma estratégia aos olhos humanos, irmãos, impossível de ser executada. Imagine você, vem um grande exército, uma multidão, eu vou matar, vou acabar, e Deus fala assim, então, coloca os cantores na frente, e eles vão cantando, rendei graças ao Senhor. Ridículo, humanamente falando. Na nossa concepção humana, nós chegaríamos à seguinte conclusão: vai morrer todo mundo, não vai sobrar ninguém, nem esse mesmo nosso delegado. Imagine, vem lá aquele porção de, as gangster, as facções, tudo armada, se preparando para a guerra, e você pega os seus policiais civis e fala assim, vai lá policial, vamos cantar, render graças ao Senhor, porque Ele é bom e assume. É ridícula aos olhos humanos essa proposta. Mas é interessante, irmãos, que quando nós temos a estratégia de Deus, aquilo que parecia impossível, se torna possível. Os cantores vão à frente. A obediência do povo. Ele coloca as pessoas que estejam na linha de frente, rendendo graças com sua voz, com seus instrumentos. Eu fico pensando aqui, se o outro caminho pudesse ser assim, nossa, mas esse rei Josafá está pirado, está louco, e a gente vai se rebelar contra ele, e nós não vamos obedecer a ordem dele. Essa poderia ser uma tendência humana, natural. Mas quando a gente vê no lado e no aspecto espiritual, domingo passado eu falei que a murmuração é rebeldia, e rebeldia é feitiçaria. Quando a gente entra pelo caminho da murmuração, nós não entramos pelo caminho da bênção. Não tem bênção na murmuração para ninguém, irmãos. Em nenhum momento da Bíblia você lê e diz assim, eles murmuraram e receberam bênçãos sem medidas na vida deles. Em nenhum lugar. Pelo contrário, nós falamos que 1 Samuel 15, 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Um alerta para nós, aí eu não posso parar de falar, a murmuração traz consigo morte. E se você der uma olhadinha em Números capítulo 21, 5, 6, diz assim, mostra
como a murmuração contra Deus e Moisés trouxe juízo imediato. Olha o que diz o texto. E o povo falava contra Deus e contra Moisés: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e detestamos essa comida miserável. Olha o que Deus fez com o povo no deserto. Então o Senhor enviou serpentes venenosas, que morderam e mataram muitos israelitas. Por causa da murmuração, irmão, da reclamação, da não obediência. Eu fiquei pensando, o Senhor mandou serpentes venenosas e os israelitas morreram. E hoje? De repente nós estamos recebendo algumas serpentes venenosas aí e não estamos sabendo. Eu fui dar uma olhadinha em algumas frases que eu achei interessante. Diz assim: a murmuração explica o problema, o louvor declara a solução. Amém, irmãos? Onde a murmuração paralisa, o louvor mobiliza a intervenção de Deus. Não troque a presença de Deus por uma queixa, troque a queixa pela presença de Deus. Murmurar é dar poder ao deserto, louvar é abrir o mar vermelho. Se você não pode mudar a circunstância, mude a atmosfera, comece a louvar. Antes de reclamar do que falta, lembre-se de quem Ele é. O louvor é a voz da fé. Você está entendendo? O povo foi lá para frente, rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O povo foi para frente da batalha, louvando o Senhor, glorificando o Senhor, exaltando o nome do Senhor. E como resultado, nós vamos ver o que aconteceu. Eu diria nessa noite, meu irmão e minha irmã, que o texto diz assim: tendo o povo começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor em emboscadas. O povo começou a louvar e não murmurar. Deus fez uma intervenção do jeito dele, da estratégia dele. Então, nós vamos sair daqui, desta noite, louvando o Senhor, seja qual for o problema que nós estejamos enfrentando, porque quem vai trazer a providência e a estratégia para nós vencermos as nossas dificuldades e os nossos problemas é o próprio Deus. É Deus que se estabelece, é Deus que se manifesta, é Ele que se revela onde o povo está. Nós precisamos então entender, irmãos, que a adoração cria um lugar para a presença e para a ação de Deus. É na adoração, é no louvor ao Senhor, que nós vamos encontrar os grandes escapes, que nós vamos ver a manifestação de Deus, que nós vamos experimentar o extraordinário de Deus. Tem gente aqui que quando está passando por algum problema, ele gosta de algumas canções, né? E dentre essas canções, já viu música de corno? Não tem? O cara vai lá e fica naquele drama, porque ele quer chorar mais, quer fazer mais, e vai lá e escuta aquelas músicas sem sentido nenhum, né? Sofrência, né? Obrigado. Você não fica na sofrência não, né, Ricardo? Não, que bom. Desperdiça o tempo, poderia estar ali louvando o Senhor, exaltando o nome de Deus, glorificando o Senhor, se abrindo para o Senhor. Eu creio, irmãos, que há algumas atitudes que nós precisamos aprender mesmo e vivenciá-las. Se a grande multidão vem contra você, vai para o seu quarto, louve o Senhor, exalte o Senhor, tranca a porta, faça oração, renda graças ao Senhor, porque enquanto você estiver orando, enquanto você estiver buscando, Deus está trazendo uma estratégia, emboscadas para o inimigo, e livramento para a sua vida, cura, restauração, o caminho que você precisa e que nós precisamos, vindo direto do trono. Cuidado com as estratégias humanas, elas podem limitar e atrapalhar o agir de Deus. A resposta de Deus, irmão, é sempre diferente da nossa. Eu não sei se você já viveu as experiências, quando a gente está vivendo alguns problemas e algumas dificuldades, a gente parece que já tem a resposta, né? Olha, se eu fizer isso vai dar isso, se eu fizer isso aqui pode dar isso, e às vezes a gente tem algumas ideias boas, mas que não vai trazer aquilo que Deus quer que a gente faça.
Sabe, cuidado com as estratégias humanas. O povo de Judá chegou ao campo de batalha, e é interessante, ele não teve que lutar, eles só precisaram reconhecer a grandeza de Deus. A vitória de Deus não determina no campo de batalha, ela gera frutos duradouros da nossa vida. Sabe, a vitória de Deus não termina quando você está ali no campo de batalha, mas a vitória, ela vem como resultado de frutos da nossa obediência ao Senhor. E sabe qual foi o resultado de toda aquela situação, de toda a manifestação de Deus? Gerou unidade entre o povo. E é isso, irmãos. Quando nós buscamos as estratégias de Deus, quando nós caminhamos para o caminho da gratidão, para o caminho do louvor, nós temos resultados. Essa igreja aqui, irmãos, eu fico feliz por estar aqui, e creio que Deus, ao longo dessa história, são 80 e quantos anos, meus irmãos? Vamos ver quem lembra aí. Quantos anos? 83, você está com boa de... 83 anos. Aqui passou pastores, evangelistas, membros, líderes. Esse altar, quantas pessoas foram restauradas aqui? Quantos casamentos foram restaurados aqui? E sabe, irmãos, se queremos continuar vendo a ação de Deus neste lugar, só tem um caminho: unidade. Só tem um caminho: unidade. É porque na unidade é que Deus manifesta, ordena a sua bênção. Não vamos esperar nada além, se nós não tivermos dispostos à unidade. Sabe o que aconteceu aqui? Naquele campo de batalha, diz o texto: juntaram-se no vale da bênção de Beraca para louvar, onde Deus vence a unidade na adoração. Tem gente que entra na igreja e ele já entra com a murmuração. Ele já entra procurando um problema. E eu entendo, Paulo, quando você vem aqui e se emociona. Porque tem gente que em nenhum momento chegou para o Paulo e disse assim: Paulo, eu estou orando pelo ministério de louvor desta igreja. Paulo, eu estou vendo o esforço. Já chega aqui fazendo críticas. E assim com os outros ministérios também, né? É na unidade, irmãos, é na adoração ao Senhor que nós vamos ver a manifestação do livramento de Deus e da vitória de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. A unidade que nos conduz a dar o melhor que temos. A unidade nos conduz irmãos, a valorizar a obra de Deus. A unidade, irmãos, deve nos levar a investir tempo na preparação daquilo que Deus colocou para nós, e no caso dos músicos, de investir tempo no aperfeiçoamento dos nossos dons, dos instrumentos, do vocal. O texto diz, irmãos, no verso 27, que eles voltaram com alegria para Jerusalém. A vitória de Deus é a fonte da nossa verdadeira alegria. Não deixe que Satanás gere tristeza em seu coração em função das dificuldades. Deus é a nossa fonte de alegria. Celebre sempre, cante sempre, exalte sempre. Não deixe que Satanás possa gerar no seu coração amargura, porque, irmãos, tem gente vivendo processos de amargura constantemente. Ele entra na igreja amargurado e sai amargurado. Sabe o que gerou a unidade do povo e a obediência do povo? Gerou temor. O temor de Deus fez sobre todas as nações que viram como é que Deus é capaz de dar vitória a um povo sem que esse povo colocasse a mão em uma arma. A vitória do povo de Deus foi celebrada, foi vista então pelas nações.
porque Deus agiu de uma forma extraordinária. Queremos ver o agir extraordinário de Deus neste lugar, queremos ver o agir extraordinário de Deus na nossa casa, queremos ver o extraordinário de Deus na nossa família. Sabe o que a gente precisa? Obedecer ao Senhor, se colocar na disposição do Senhor, reconhecer a nossa dependência do Senhor e dizer para o Senhor: eu sou impotente contra a grande multidão, mas o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que os meus olhos e que o meu pensamento possa ver. Gerou temor, o temor do Senhor, o princípio da sabedoria. Sabe o que gerou mais? Gerou paz. Gerou paz naquele povo. E aí, irmãos, é interessante, porque eu coloquei aqui, eu escrevi mesmo. Semana que vem nós vamos ter o processo de nomeação pastoral. A cada 2 anos, todos nós já sabemos que tem um processo de nomeação pastoral. Esse tempo é muito interessante na vida da igreja metodista. Não é aqui não, é no Brasil todo, né? Ou, no nosso caso, especificamente vai ser dia 30 de novembro, mas isso acontece no Brasil todo. E é muito interessante, porque nesse momento a gente fala para a igreja assim: vamos orar, né? Para que Deus revele a sua vontade. Aí tem gente que ora para que o pastor continue mais alguns anos, não é isso mesmo? E tem gente que ora para o pastor ir embora. Aí eu fico pensando assim, o Deus está olhando lá de cima, olhando para esse povo clamando, orando, gente querendo que ele saia, gente querendo que ele fique. Aí Deus está olhando lá, esses caras não estão entendendo nada. Esse povo está entendendo nada. Porque, na verdade, irmãos, o que a gente precisa é que a vontade de Deus prevaleça. Se o pastor tiver que sair, que saia de acordo com aquilo que Deus quer para ele. E eu tenho uma convicção muito grande. Deus me trouxe para este lugar. A hora de sair, sabe quando vai ser? Quando Ele quiser. Se for agora dia 30, eu vou sair dia 30. Se for para ficar, eu vou ficar. Então, muda a sua oração. Ah, não quero, pastor, fica, não quero. Olha e fala: Senhor, prevaleça a sua vontade neste lugar. Sabe por que o melhor lugar para a gente estar é no centro da vontade de Deus, irmãos. Não é no deserto e nem muito menos no manancial. Porque o deserto Deus pode mandar maná. E o manancial pode ser um grande deserto se você não tiver o cuidado com ele. Então muda a sua oração. Busque a vontade de Deus. Clame a vontade de Deus para a sua vida, para a sua igreja, para a família do seu pastor. É interessante que quanta gente vai encontrando infantilidade na fé. Gente imatura. Semana passada nós falamos que o povo saiu do Egito e andou 40 anos no deserto por causa das escolhas erradas e das murmurações e das reclamações. Eu estou repetindo algumas coisas que eu falei semana passada, porque, irmãos, se nós queremos uma igreja forte neste lugar, sai Satanás da sua murmuração aqui. Nós vamos repreender em nome de Jesus a boca satânica desse lugar. E vamos nos submeter à vontade de Deus. Dia 30, então o bispo vai falar assim: pastor Marcos e família, permaneçam em Governador Valadares. Ou pastor Marcos e família, vocês vão para determinado lugar. E sabe o que vai acontecer com o meu coração? Eu vou dizer para Deus: Deus só sabe o carinho e o amor que eu tenho por essa igreja. Mas sabe onde eu quero estar? É no centro da sua vontade. Não quero ficar rodando. Chega, irmãos. A igreja brasileira, nós estamos vivendo um tempo tão esquisito nessa igreja brasileira. Parece que perderam o foco do reino. Nós estamos vivendo algumas coisas esquisitas demais, irmãos. As pessoas tratam a igreja como um supermercado. Eu falei isso semana passada. Ele olha na prateleira, e a prateleira ele não encontra o que ele quer, ele muda de igreja igual troca de roupa. Não estou dizendo que ninguém possa mudar de igreja, não estou dizendo que ninguém não deva mudar de igreja, eu estou dizendo simplesmente da forma como se está tratando a igreja do Senhor neste lugar.
Eu estou dizendo, irmãos, que nós, enquanto servos do Senhor, precisamos entender, irmãos, que a estratégia melhor é estar no centro da vontade de Deus e fazer aquilo que Deus deseja que nós possamos fazer. E quando a gente lê essa história, a gente vê, irmãos, que não foi o único lugar que Deus deu vitória do povo sem usar as armas. A queda de Jericó, as muralhas não caíram por causa de um ataque militar. Mas depois que o povo de Deus marchou e trocou trombetas por 7 dias, de acordo com as instruções divinas, a arma principal foi a obediência, e não a força de combate. A vitória que Deus nos concede tem sempre um propósito, irmão, de unidade, de alegria, de temor, de paz. Então, é tempo da igreja neste lugar ser uma igreja vitoriosa. É tempo da igreja no Brasil ser uma igreja vitoriosa, através do rendimento ao Senhor. E eu vou encerrando a minha palavra, nos desafiando a sair do lugar de pânico, para ir para a linha de frente cantando e louvando o Senhor. Porque é muito fácil, irmãos, ouvir tudo isso que eu estou falando, e você não ir para a linha de frente em obediência ao Senhor, e enfrentar as grandes multidões. É muito fácil dizer: pastor, vai para a linha de frente, o senhor cura, vai para a linha de frente, é mais fácil. Ô Paulo, vai para a linha de frente do louvor, que a gente vai ficar aqui atrás, que qualquer coisa dá tempo da gente correr e fugir. Deus está chamando a igreja para ir para a linha de frente, de batalha, colocar a sua vida à disposição, em obediência ao reino de Deus. Eu termino com a frase que eu li: quando a multidão do povo se levantar, não torne sua espada de murmuração, não tome sua espada de murmuração, tome sua harpa de louvor, pois a vitória está em quem você adora, não em quem você enfrenta. Sabe que é o tempo agora? Nós temos uma batalha para frente, tantas batalhas. É hora de você pegar seu instrumento, né, e dizer assim: a grande multidão vem, eu vou contra essa multidão. Não, eu vou na força do Senhor enfrentar essa multidão. Qual é a multidão que você está vivendo? Eu quero chamar o Ministério de Louvor. É possível a gente cantar um cântico e a gente orar nesta hora? Se você está lutando contra algo maior que as suas forças, eu quero simbolicamente te chamar à frente, para você lutar. Se você entendeu o recado de Deus e quer comprometer-se, obedecer e louvar, venha à frente declarando a vitória do Senhor. Você que quer comprometer e obedecer, sair do seu lugar, sair do pânico, saiba que a peleja não é sua, a peleja é de Deus. Mas para a peleja ser de fato de Deus, a gente precisa estar no lugar de obediência. Para a peleja ser de Deus, a gente precisa entender a estratégia de Deus para nós. Para a peleja ser de Deus, eu preciso ter coragem de ir na frente, porque Deus mandou eu ir na frente. Para a peleja ser de Deus, eu preciso obedecer.